Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a solução de um probleminha muito simples e bacana, esse probleminha que a gente vê aqui na tela. Esse problema pergunta para a gente qual é o algarismo das unidades dessa soma de potências que a gente vê aqui, 3 elevado a 2025 mais 7 elevado a 2029. Nosso problema está assim, observe as sequências de potências de base 3 e base 7 mostradas a seguir. Aqui nós vimos uma sequência de potências, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. E o importante é que quando a gente observar essas sequências de potências, tanto a de base 3 como a de base 7, que nós vemos logo abaixo, a gente consiga perceber que existe um padrão de construção no algarismo das unidades. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos, baseado nesses resultados observados, que a gente consiga dizer qual é o algarismo das unidades do número obtido nessa soma aqui, 3 elevado a 2025 mais 7 elevado a 2029. E aí? Você já tem uma ideia de como faz isso? Você já viu uma questão parecida com essa? Vamos então à solução disso daqui. A ideia é bastante simples, olha. Se eu tenho 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e eu observo esse padrão, veja só. 3 elevado a 1, o algarismo das unidades é 3. 3 elevado a 2, eu tenho um 9. 3 elevado a 3, eu tenho um 7. 3 elevado a 4, eu tenho 1. O que é que vai acontecer na sequência? Qual é o próximo algarismo das unidades que eu vou ter? Veja só, 3 elevado a 5, esse 1 vai multiplicar por 3. Então, ele vai virar 3. Então, em 3 elevado a 5, eu volto a ter 3. Depois eu vou multiplicar o 3 por 3, então 3 elevado a 6 vai ter 9 novamente, como algarismo das unidades. Na verdade dá 729. 3 elevado a 7, que seria o próximo, vai terminar em 7 novamente. E assim por diante. Então, nas potências de base 3, se você observar, eu tenho um padrão final que é o seguinte: 3, 9, 7 e 1. Esse padrão ele vai acontecer sempre nas potências de base 3. Como esse padrão se repete de 4 em 4, então eu tenho, veja só, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Depois, elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7, elevado a 8. Então, a cada vez que eu tiver um múltiplo de 4, esse múltiplo de 4 vai ter uma potência de base 3, quando eu estou me referindo ao múltiplo de 4, é no expoente, por exemplo. Se eu tiver 3 elevado a 8, ele vai terminar em 1. Se eu tiver 3 elevado a 12, ele vai terminar em 1. E assim por diante. Então, qualquer múltiplo de 4 qualquer múltiplo de 4 no expoente vai ter uma potência de base 3 que termina em 1. Seguindo esse padrão, seguindo essa lógica aqui das potências de base 3. Bom, isso me leva então a perceber o seguinte: se eu tenho 3 elevado a 2025, 2025 não é um múltiplo de 4. 2025, na verdade, quando eu divido por 4, sobra resto 1, tá bom? Vamos fazer essa divisão. 20 por 4 dá 5, aí não sobra resto. 2 é pouco, não dá para dividir, e aí quando eu baixo o 5, 25 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 4, 24, sobrou o resto 1. Então, veja que essa potência, 3 elevado a 2025, ela vai ter o mesmo resto, é como se eu dissesse assim, 3 elevado a 2025 vai ter o mesmo resto, na verdade, o mesmo algarismo das unidades de 3 elevado a 1, tá bom? Por quê? Porque o resto aqui da divisão foi 1. Então, o que acontece com 3 elevado a 1 também acontece com 3 elevado a 2025. Então, 3 elevado a 2025 vai ter algarismo das unidades igual a 3. A mesma coisa acontece com a base 7. Veja só, 7 elevado a 1, 7, 7 elevado a 2 é 49, 7 elevado a 3, 343, 7 elevado a 4, 2401. A próxima potência dessa vai ser esse número 1 vezes 7, então ela vai terminar em 7. Veja que repetiu.
Depois dessa, vai multiplicar por 7, então vai dar 49, então vai repetir, vai terminar em 9. Depois, 9 vezes 7 vai dar 63, vai terminar em 3, vai repetir. 3 vezes 7 vai dar 21, vai repetir. Então, para a base 7, você vai perceber que você tem esse padrão, ó, 7, 9, 3, 1. Então, esse padrão 7, 9, 3, 1 é o padrão que vai acontecer para as potências de base 7. E aí, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Novamente, a mesma ideia. Como 7 elevado a 4 termina em 1, toda vez que eu tiver, por exemplo, 7 elevado a 4, 7 elevado a 8, 7 elevado a 12, 7 elevado a 16, 7 elevado a 20 e assim por diante, cada vez que o expoente dessa base 7 for um múltiplo de 4, ela vai terminar em 1. E aí o que eu faço então? Eu vou pegar esse 2029 agora, vou fazer a continha aqui do lado. Vou pegar esse 2029 e como se repete de 4 em 4, eu divido por 4. Conta fácil, 20 por 4 dá 5. É a mesma conta praticamente, né? Vai dar uma coisinha a mais ali, ó. 20 por 4 dá 5, não sobra. Eu baixo 2, não dá. E aí eu baixo 9, 29 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. E aí sobra 1. Então, 7 elevado a 2029, perceba aí, vai ter o mesmo resto que 7 elevado a 1. Tranquilo? E 7 elevado a 1, né? Foi 1 aqui o meu resto na divisão. Então, 7 elevado a 1 a gente já sabe que termina em 7. Bom, então o algarismo das unidades da primeira potência, dessa daqui, ó, foi 3. E o algarismo das unidades dessa segunda potência foi 7. Quando eu somar esse 3 com esse 7, dá 10, né? Então, 3 mais 7 vai dar 10. E 10 termina em 0. Então, essa soma aqui vai ter um algarismo das unidades que termina em 0. Portanto, alternativa A. Espero que você tenha conseguido compreender. Era esse o vídeo que eu queria trazer aí para vocês. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve aí no canal para dar aquela força e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.